agora com vocês o mestre Tiago Dutra. Ele é o diretor de educação do Sistema Cidade Viva, mestre em Direito e em Educação e um defensor da educação clássica no Brasil. Traz uma rica experiência prática e acadêmica para enriquecer o diálogo e o entendimento do ensino clássico. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Gente, eu fiquei bonito demais nesse vídeo. Minha esposa viu? Coisa linda. Gente, que bênção estar aqui com vocês. Eu vou tentar fazer algo um pouco diferente hoje e espero que seja bênção na vida de vocês e para agregar nesse congresso. Meu nome é Tiago Dutra. Atualmente eu exerço a função de diretor de educação aqui do Sistema Cidade Viva, que envolve a Escola Internacional Cidade Viva, que existe há 15 anos, a Faculdade Internacional Cidade Viva e o Cidade Viva Education, a nossa mais nova instituição. Eu tenho a honra de conduzir essa primeira palestra do evento e eu confesso que inicialmente eu tive algumas incertezas quanto ao tema que eu deveria abordar aqui nesse momento. Em alguns instantes, a vaidade quase me levou a optar por alguns assuntos mais complexos e profundos, que talvez transmitissem a imagem que eu humanamente desejava entregar e me portar diante de vocês. No entanto, após um tempo de oração e reflexão, buscando entender no Senhor o que Ele queria para essa noite, o Senhor, em sua graça, me conduziu de forma clara e serena a compartilhar algo muito mais simples com vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje, simplesmente, uma história. E é com grande alegria que eu venho fazer. John Bunyan, ao ser questionado sobre a validade da sua grande obra, O Peregrino, ele escreveu ainda na apresentação do seu livro a seguinte poesia. Ele disse assim: as metáforas estiveram na boca dos profetas, que assim revelavam verdades secretas. Cristo e os apóstolos o fizeram por todos os cantos, falaram da verdade cobrindo-a com mantos. Portanto, escrevi esse livro em tal dialeto, que afetará dentre os homens mesmo o mais discreto. Parece novidade, porém nada carrega, senão a sã doutrina e um evangelho de entrega. Queres tu te distrair da melancolia? Queres deleitar-te numa história sadia? Queres ver enigmas e depois ouvir uma explicação? Ou encontrar-se absorto em mera contemplação? Entrarias tu num sonho, mesmo estando acordado? De repente se riria, logo após tanto ter chorado. Queres vir a perder-se, sem que o mal lhe machuque? Depois te achares de novo sem encanto, feitiço ou truque. E assim saber se lerias tu sobre algo que lhe foge à compreensão, e assim saber se és bendito ou não, as linhas dessa obra muito bem lhe farão. Venha cá, tome este livro, leia com a mente, mas também com o coração. Bunyan, ele fez essa apresentação do livro depois de apresentar para alguns leitores, e alguns apoiaram firmemente a escrita da obra e a publicação da obra, outros negaram com todas as forças, porque não entendiam como as metáforas elas poderiam ensinar para uma igreja que às vezes é tão séria. A metáfora do peregrino, ela reflete de maneira profunda essa nossa jornada existencial. Estamos constantemente em movimento, trilhando caminhos em direção a algum destino. Em certos momentos, nós nos desviamos da rota correta, mas o Senhor, em sua misericórdia, Ele nos direciona. E mesmo quando nós escorregamos ou passamos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, o Senhor sempre nos traz e o Senhor sempre está presente e está conosco. No campo da educação é também muito parecido com isso. Nós também peregrinamos por alguns caminhos. Nós passamos por diversos contextos conhecemos inúmeras pessoas, lemos incontáveis livros, mas seguimos em marcha. E ao longo dos últimos anos,
a pergunta que mais me foi dirigida, quer seja como pastor, quer seja como professor, quer seja como diretor, quer seja como um pai, que também educa seus filhos em casa, as pessoas sempre me perguntam como é que você, Tiago, chegou nesse caminho da educação cristã clássica. E eu entendi que a minha missão essa noite era te contar uma história com as mesmas licenças poéticas que John Bunyan fez, mas eu queria te contar essa história através de algumas metáforas. E eu chamei essa história da educação do peregrino. Peço licença para você para ler essa história, tentando me comunicar com vocês com a maior clareza possível. Dizem por aí que alguns já ouviram essa história. Talvez até insistam que ela tem algo a ver comigo, mas convenhamos, jamais seria sobre mim. Eu não permitiria que vocês acreditassem nisso, afinal de contas, se pensassem assim, talvez vocês não percebessem que essa história também pode ser sobre você. Não, essa história não é minha, essa história é sobre esse menininho chamado João. João vivia em uma terra árida, onde as cores pareciam se esconder do mundo e os ventos sopravam secos. Uns diriam que era no Kansas, mas não. João nasceu no sertão da Paraíba, acredita? Onde o chão é quente e o céu é bem azul. Em um dia incomum, um ciclone desses que não se anuncia nos jornais, nem mesmo lá no interior da Paraíba, ele veio e num rebuliço arrebatou a pequena casa de João. Quando o vento cessou, ele despertou em um lugar muito diferente, um lugar com outras cores, outros sons, e acredite, havia uma escola. Mas João carregava consigo um fardo invisível. Até os seus 7 ou 8 anos, as palavras lhe escapavam. As letras se embaralhavam em sua boca como peças de um quebra-cabeça gigante. O B virava P. O V se disfarçava de F. O C e o G, eles dançavam trocados em sua boca. O R, o R parecia um mistério indecifrável. As crianças riam como riem as crianças quando não sabem o que machucam. Houve um dia memorável, como os que mudam destinos, em que uma professora, talvez por descuido, talvez até por maldade, pediu que João lesse para toda a classe uma história sobre um bode preto e um bode branco. Nada ele sabia pronunciar. Era uma história simples, mas com palavras que João não conseguia falar. A leitura embaralhada virou gargalhada dos outros. Mas toda jornada de fantasia, ela precisa de encontros transformadores. E João conheceu um homem, era um homem de lata, um homem bom, um homem de Deus. Acredita-se que em algum momento da jornada dele, da peregrinação dele, ele encontrara o seu coração. Um coração que o fez cuidar de João com ternura e paciência. Contudo, mesmo tendo esse coração, o homem de lata ainda lutava com a coragem de levar tudo aquilo que acreditava até os confins da escola. Pois até mesmo os homens de fé, às vezes, temem diante das dificuldades. Apesar de admirar profundamente o coração do homem de lata, João, como todo bom peregrino, sabia que algumas jornadas exigem seguir adiante. Era chegada a hora, então, de deixar aquela escola, aquele reino de corredores longos e risos altos, onde pela primeira vez ele fora visto com compaixão. No caminho, como é comum nas histórias, ele encontrou uma outra figura extraordinária. Ele se encontrou com uma leoa. Sim, uma leoa majestosa, firme e ao mesmo tempo terna como o pôr do sol sobre o sertão. Havia nela uma força ancestral, uma coragem que não rugia, mas sustentava. Curiosamente, a leoa era sua tia, mas não era uma tia do tipo comum, dessas que encontra em festas de família, era uma tia de alma, era uma guardiã de caminhos e de promessas antigas. Ela carregava o mesmo coração do homem de lata, mas diferente do homem de lata, em algum ponto de sua jornada, ela também encontrara a coragem. E foi essa coragem que lhe permitiu costurar seu coração
com as rotinas da escola que ela dirigia. Não era mais apenas uma escola, era um refúgio encantado, onde o invisível era percebido e o sagrado era celebrado. Ali, Deus não era um estranho, Ele era a presença constante, nas orações suaves das manhãs, nos alimentos partilhados com gratidão, nas festas que dançavam ao seu nome. O invisível se tornara visível e o sussurro do divino podia ser ouvido nos pequenos gestos do cotidiano. João foi acolhido ali. Ele foi cuidado, ele foi amado, ele foi protegido como se estivesse diante das asas de um pássaro de luz. E foi ali também que nasceu nele uma pergunta que arde como um chamado nas grandes histórias. Quem é esse grande mago de quem a leoa tanto fala? Diziam que esse mago misterioso, poderoso, infinitamente bondoso, havia transformado a vida dela, e João, com um coração ainda em construção, ansiava por conhecê-lo também. Queria vê-lo com os próprios olhos, ouvir a sua voz e entender o seu mistério. E foi naquele lugar, encantado, que ele teve suas primeiras experiências reais. Não mágicas, como nos contos comuns, mas sagradas, verdadeiras. Ali, João encontrou o que há de mais raro nos reinos desse mundo. Ele conheceu a Deus. João já não era mais o mesmo menino. Seus passos estavam mais firmes, seus olhos mais atentos, e em seu peito começou a pulsar algo novo. Era o seu desejo de conhecer a lendária Cidade das Esmeraldas. Diziam que essa cidade era viva. Perdoe o trocadilho tão banal. Vibrante como a música de um concerto. Chamavam de cidade viva, pois parecia pulsar com ritmos próprios, guardando ecos de um tempo antigo, onde a magia ainda dançava pelas ruas, mesmo que hoje restassem apenas alguns sussurros. No caminho, João então encontrou o espantalho. O espantalho era um homem singular. Seus olhos tinham o brilho da sabedoria antiga. Ele tinha um coração bondoso do homem de lata. Ele acabou de falar para vocês em vídeo. Ele tinha a coragem feroz da leoa, mas acima de tudo ele possuía algo raro e precioso, um cérebro que enxergava o invisível. Ele via além das fachadas reluzentes das esmeraldas. Ele via os espaços vazios onde a magia se escondera, tímida, quase esquecida. E com um olhar quase alquímico, sabia exatamente onde e como reencantar cada canto daquela cidade. Encontrava magia onde ninguém mais procurava, na comunhão silenciosa na família, na dança das culturas, na beleza dos símbolos, nas palavras que voavam pela comunicação e até mesmo na política, que, verdade seja dita, era talvez o lugar menos mágico de todos, até mesmo ali. Mas o espantalho sabia que até o barro mais seco ele pode florescer se regado com a água certa. João aprendeu muito com ele. Descobriu que o mago, aquele grande ser de quem ouvira falar com a leoa, não era um mero ilusionista por trás de cortinas, mas era um rei verdadeiro, cheio de glória e mistério, que revelava sua presença nos detalhes do caminho. E foi então que lhe foi confiada uma missão, uma grande missão. A cidade ainda era ameaçada pela sombra da bruxa do oeste, que a aparência com Paulo Freire é pura ilusão sua. Não falei nada. Deixemos como uma metáfora. A cidade era ameaçada pelas sombras da bruxa do oeste, uma figura antiga, sorrateira, que espalhava descrença, orgulho e desespero. João sabia que não poderia enfrentá-la com armas comuns. Era preciso algo mais profundo. Em suas mãos foi colocada uma ânfora com água da vida, com água viva, a mesma que um dia saciou a sede da mulher samaritana, junto ao poço. Com essa água, João enfrentou a bruxa. E quando a água tocou o véu de trevas, o mal foi desfeito. As sombras se dissiparam como névoa diante do sol da manhã. Mas a jornada de João estava longe de terminar. Ele havia vencido o mal, sim, mas agora ele precisava aprender algo mais difícil. Ele precisava aprender como construir uma nova ideia.
Ele conseguiu destruir as ideias antigas, mas ele precisava agora construir algo novo. Como expandir essa magia? Como fazer com que ela transbordasse pelas vielas, se infiltrasse nas escolas, florescesse nos jardins da arte e do pensamento? Como transformar a cidade, quem sabe o mundo, em um lugar onde o invisível voltasse a ser sentido e o eterno desejado? Essa era a verdadeira missão do peregrino e sua história ainda estava sendo escrita. A história termina aqui. E talvez você não tenha entendido tudo que eu inventei com essas palavras. Se minhas palavras cessassem agora, diante dos olhos de uma criança, a beleza do caminho já seria suficiente. Porque crianças, elas não precisam de conclusões sérias e chatas, pois elas escutam com o coração. Todavia, eu não vejo muitas crianças nesse auditório. Alguns até possuem uma alma infante, mas precisam se portar como adultos quando estão longe da cidade das Esmeraldas. Mas não tem problema, eu abrirei agora as cortinas desse teatro, como quem abre as portas do céu, e lhe permitirei ver, como num vislumbre, os segredos não revelados. Espero que sua sede por anotações frias em folhas em branco sejam saciadas com algumas palavras de conhecimento, já que você veio para um congresso para sair com um bloco de notas cheio de anotações. Então agora abrirei as cortinas e revelarei alguns segredos que talvez tenham passado despercebidos para vocês. Na jornada do peregrino, o primeiro pessoa que eu me encontrei foi com aquela pessoa que ela tem um coração no Senhor. Um homem e mulher de Deus, cheios de amor, com um coração incrível, que conduzem o processo educacional de seus filhos ou alunos na igreja ou na escola. Eu sempre me deparei com pessoas assim, pessoas que têm Deus no coração. Elas têm um coração maravilhoso e elas querem amar essas pessoas. Aqui são professores que amam seus alunos, são diretores que amam seus alunos. Aqui são pais que amam seus filhos. O grande desafio dessas pessoas, porém, não é a questão do seu coração. O grande desafio é que elas não conseguem levar a educação dos seus filhos ou dos seus alunos para algo que vai além disso. Eles conhecem a Deus e eles amam as crianças, mas de alguma forma aquele amor não transborda na educação, no discipulado e na vida daquelas pessoas. O problema não é o coração, mas tudo começa com o coração. Quando a gente fala de educação cristã, não tem como não começar por esse caminho. Você não entra na educação cristã se você não ama crianças e adolescentes. Se você não ama passar o conhecimento para alguém. Não existe educação cristã sem afeto, sem amor, sem um coração que pulsa e que bate em função daqueles a quem você ensina. E esse foi o primeiro caminho que eu encontrei, e eu encontrei um homem de lata na minha vida. Só que depois você tem que seguir um segundo passo, porque em alguns momentos o Deus que está no coração dessas pessoas, ele precisa transcender na prática e na vida do dia a dia delas. Me incomoda às vezes a quantidade de escolas de cristãos onde o cristianismo e Deus é altamente vivido no seu coração, mas ele não consegue transpassar o seu coração. Ele não alcança a sala de aula, ele não alcança os alunos daquele lugar. Tem pais que amam a Deus, que amam ao Senhor, mas esse amor não faz com que ele discipule o seu filho para um caminho certo. E aí eu encontrei a Leoa, e a Leoa era uma mulher que tinha um coração e que amava a educação e que amava as crianças e os adolescentes, mas essa Leoa, ela tinha uma segunda coisa que eu encontrei no meu caminho. Ela tinha coragem. Ela tinha coragem. Porque a educação cristã se faz com coragem. Com a coragem de poder falar de Deus para as pessoas. Com a coragem de permitir que o Senhor esteja nos corredores da escola. Com a coragem de você, como pai, levar o seu filho a um culto familiar. Com a coragem de você abdicar de momentos de futebol, quer que seja, e você conduzir os seus filhos em um momento de oração. A gente aqui na escola faz uma avaliação dos pais. E toda vez que os nossos filhos, os meus filhos,
avaliam a mim e a minha esposa, é sempre um momento de competição sadia entre o casal. E aí a pergunta é assim: seu pai brinca com você, você brinca com seu pai? Aí está lá, sempre. E brinca com sua mãe? Às vezes. Aí eu, yes, ganhei, amor. Estou na frente, 1-0. Seu pai fica no celular na sua frente? Aí estava lá, às vezes. E sua mãe? Nunca. Aí ela, ganhei. Aí você vai levando essas perguntas, só que tem uma pergunta que diz assim: seu pai ora e lê a Bíblia com você? Aí os meninos botaram o quê para mim? Às vezes. Eu disse, eu quero ler aqui um texto de Hebreus 12, que fala de disciplinar o filho por amor. Aí minha filha e meu filho disseram assim: papai, o senhor ora todos os dias conosco, mas ler a Bíblia não é todo dia não. Aí eu, menino, Satanás está astuto hoje. E realmente, eu percebi que na correria da minha vida, a leitura bíblica realmente, intencional, com meus filhos, de devocional, tinha diminuído. Porque é preciso coragem para dizer não para nossas inúmeras agendas e dizer sim para práticas litúrgicas dentro de casa. Na escola, é preciso ter muita coragem para dizer sim em propagar Deus dentro da escola, na oração, em momentos devocionais, mesmo diante de pais que não querem isso dos seus filhos. É preciso coragem de uma leoa e de um leão para levarmos a educação verdadeiramente cristã para as escolas. É preciso muita coragem dos pais educadores, das famílias homeschoolers, para poder assumir a responsabilidade de educar integralmente seu filho, à guisa de um ministério público, de denúncias, de tantas possibilidades que existem na nossa sociedade. Porque se a educação cristã exige coração, diga coração. Diga, educação cristã exige coração. Gente abusada em escola cristã tinha que ser proibido. Agora diga também, educação cristã exige coragem. A terceira coisa, que foi o encontro do menino com o espantalho, era que a educação cristã exige transformação da mente. E eu percebo que existem escolas, e isso não tem problema nenhum, porque essa história parece que é uma história minha, mas essa também é a história da nossa escola aqui. Essa é a história da forma como eu entendi a educação cristã. Talvez você esteja no primeiro passo. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Você tem um coração que ama ao Senhor e você tenta transportar esse amor para as crianças e para as pessoas que estão com você. Talvez você já ultrapassou a barreira da coragem. Você, além de ter um coração que ama, você propaga isso. Só que aí a gente chega num terceiro momento. Porque existem escolas que com muita coragem têm uma aula de religião, né? Existem pais que com muita coragem levam seus filhos para a igreja no domingo. Só que um outro passo da educação cristã é quando essa educação cristã ela age na transformação e na renovação da mente das pessoas. É quando então uma cosmovisão bíblica, onde entendemos a narrativa bíblica de criação, queda, redenção, restauração, e tudo isso faz sentido em todas as áreas da vida, quer seja na política, quer seja na família, quer seja na cultura,
quer seja na comunicação, na educação. Essa cosmovisão, ela começa então a transparecer na aula de física, na aula de matemática, na aula de história. É quando você não tem uma aula de religião cristã e depois a aula de física é uma aula de religião ateia. É uma outra religião lá dentro. Porque as pessoas que eu conheci, eu vivi isso, eu achava que a educação cristã era quando o menino estava numa escola para passar no Enem e no domingo a gente levava ele para a igreja. Só que a educação cristã de verdade é aquela educação cristã que ela acontece na sua escola, ela acontece com seu filho, educando em casa. A educação cristã ela tem que transformar a mente e a cosmovisão dessa criança. Talvez isso seja algo muito basilar para você. Mas eu pensei que, como primeiro congresso de educação cristã clássica, nem todos que estão aqui conhecem a educação cristã clássica ou educação cristã. Então, um terceiro passo é que, além de você ter coração, você tem que ter coragem, mas você tem que agir no verdadeiro discipulado e na renovação da mente das crianças. Isso significa algumas coisas e tem algumas possibilidades, porque foi isso que eu fui construindo. Quando eu cheguei no momento que eu entendi que a educação cristã exigia cosmovisão, encontrei vários livros no meio da jornada. E eu quero passar aqui para vocês alguns deles. Porque esses livros me ajudaram a perceber que existe uma construção de uma narrativa onde Deus criou todas as coisas de forma perfeita, o pecado manchou, mas Jesus restaura todas as coisas. E um dia Ele restaurará e consumará toda a sua obra. E esses livros, então, que aí estão, me trouxeram muito conhecimento, muito discernimento no meu caminho. Então, se você está nessa fase da jornada da peregrinação, não hesite em tirar foto desses livros e lê-los. Só que esses livros foram me levando a um outro caminho. Eles me levaram a outros livros. E quando eu entendi a cosmovisão cristã, pessoas que eu amo muito, de muito bom coração, me ensinaram ainda um caminho que antecedeu a esse, da educação por princípios. E como foi maravilhoso aprender com o Rinaldi, aprender com o pessoal da ESEP, porque na educação por princípios eles faziam coisas que eu achava muito interessante. Porque com a cosmovisão cristã, eu consegui vencer a bruxa má do Oeste. Só que eu percebi uma coisa, quando a gente matou a bruxa do Oeste e destruiu todo o feitiço que ela tinha levado para a minha mente, eu não tinha mais nada como opção educacional. Eu tinha uma cosmovisão cristã, eu tinha o discernimento agora de destruir o feitiço da bruxa má, mas eu não tinha como construir nada em cima, eu não sabia como construir em cima. Então, a educação por princípios, ela me ajudou a perceber algumas coisas. Com eles, eu aprendi sobre a alfabetização do método fônico, com eles eu aprendi sobre história providencial, com eles eu aprendi sobre registro de atividades, e isso começou a ser um lampejo de algo muito interessante. Só que depois, com a ajuda principalmente do meu querido professor, pastor Rodrigo Broto, que vai ser um dos palestrantes aqui, eu não sei se ele está por aqui, né? Está ali atrás. Ele disse assim, me encontrei com ele na esquina da minha jornada e da minha peregrinação. Ele disse assim, você precisa ler Educação Cristã Clássica. E aí eu conheci o meu primeiro livro, que foi o do Dr. Chris Perry, que vai estar aqui com vocês. Eu li esse livro em uma madrugada de uma vez só. E aquilo me pareceu propositivo, né? Aquilo me pareceu algo que realmente fez muito sentido, porque eu procurava como inovar na educação. Até porque todo congresso que você vai de educação, o pessoal quer o quê? Quer inovar. Só que ali eu comecei a conhecer uma história que já tinha mais de 2000 anos, algo que já tinha sido testado pelo tempo. E aí eu fui aprendendo sobre moldar mentes e corações, aí eu fui aprendendo sobre as artes liberais, sobre beleza redimida, sobre o trivium. E eu louvo a Deus
por mais duas pessoas que estão aqui, que são os fundadores da editora Trinitas, o Elmer e o Maurício, que basicamente tudo que a gente estudou no Brasil sobre a educação cristã clássica em língua portuguesa passou pelo crivo e pela excelência editorial da editora Trinitas, que publicou esses livros. Então é interessante que aqui nesse congresso tem as pessoas mais relevantes, ou uma das mais relevantes, na educação cristã clássica no nosso país. E minha palestra aqui é basicamente para abrir as portas e as cortinas para que essas pessoas possam falar para vocês. Então, eu encontrei esses livros no meu caminho, você pode encontrá-los também. São livros que me ensinaram muitas coisas. Algumas coisas começaram a fazer muito sentido para mim, e eu trarei aqui unicamente de forma introdutória para vocês, até porque os próximos palestrantes vão falar muito melhor sobre isso. Mas uma das coisas que eu queria era que essa educação cristã e essa proposição de educação cristã, ela realmente passasse pelas Sagradas Escrituras. E você percebe no judaísmo uma distinção interessante entre conhecimento, discernimento e sabedoria. E você vai ver essas três palavras expressas em um único versículo, porque então elas significam coisas diferentes. O conhecimento na Bíblia é essa rocha bruta, o conhecimento é o tijolo, o conhecimento é a base de todo e qualquer saber. O discernimento é a capacidade de, dotado de conhecimento, discernir entre o belo e o feio, entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e o falso. E aí, quando você tem conhecimento com discernimento, isso te leva à sabedoria, como esse conhecimento com discernimento aplicado na prática. E aí, milhares de anos se passam, centenas de anos se passam, e os gregos, talvez por graça comum, ou talvez por alguma influência do judaísmo, não sei, eles falam de três artes liberais, de três artes. Eles falam da gramática, e a gramática para eles era o que para os judeus era um conhecimento. Eles falam da lógica, que a lógica deles era o que para os judeus era o discernimento, e eles falam de retórica, que o que eles falavam como retórica era o que os judeus falavam sobre sabedoria. E aí a gente tem a bênção de saber que, por exemplo, o apóstolo Paulo, educado e o conhecedor dessa educação grega, que chamava-se de paideia, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele diz que a educação dos filhos, o pai precisa instruir os filhos, ou educar os filhos, na paideia de Deus. Olha que coisa interessante, Paulo conhecia aquele modelo educacional grego, e ele diz, olha, você tem que educar seus filhos nessa paideia, mas é uma paideia de Deus. E aí depois, a Dorothy Sayers, ela pega essa leitura e ela começa a entender que, na verdade, percebeu, quando chega esse momento já degradante de educação nos Estados Unidos, aqui no Brasil causado pela Escola Nova, eles começam a ver como a educação americana está caindo. É a Dorothy Sayers, que era amiga de C.S. Lewis, que era uma escritora também, ela faz uma palestra, e ela diz, olha, vocês estão procurando aí um novo formato de educação, mas tem algumas ferramentas de aprendizagem que se perderam no meio do caminho. E ela pega o Trivium, faz uma leitura muito particular dela. Não sou totalmente defensor, nem vou dizer que a educação clássica é isso, mas é um caminho inicial, como palestra inicial. E ela vai trazer para a gente, não apenas um currículo que foi desenvolvido na Idade Média pela Igreja, que aí vem falar das 7 artes liberais, do trívio e do quadrívio, que depois os reformadores aceitam essa educação clássica, mas ela diz, olha, isso aqui ficou perdido. E se você prestar atenção, toda criança, ela tem na sua mais bela inteligência uma capacidade incrível de repetir as coisas. Você fala, ela repete, você fala, ela repete. Você tem até que ter cuidado quando você comenta qualquer coisa com ela, porque ela vai repetir na frente das outras pessoas. E aí ela vai dizer então que é como se essa criança ela vivesse na fase do papagaio. E nessa fase do papagaio, ela precisa de conhecimento
ela precisa, para os judeus, ela precisa de gramática para os gregos. Então eu preciso pegar essa criança, aí até 9 anos de idade, e eu preciso encher essa criança de conhecimento. Eu preciso pegar essa cabeça dela capaz de memorizar tantas e tantas coisas, e eu preciso colocar muita coisa na cabeça dela. E aí quando você pega um livro de editora moderna, e você vê que, com todo respeito, né, o menino passa... Editora moderna, não da editora moderna, não, eu estou dizendo de educação moderna. Você pega um livro de educação moderna, o menino passa 8 anos do infantil e do Fundamental 1 aprendendo a reciclar lixo. Aí depois fala de índio, com todo respeito, tem que falar, mas não precisa falar todo dia. Aí depois vai aprender de novo, agora vai aprender sobre democracia, cidadania. Eu fiz mestrado em Direitos Humanos, passei 2 anos na universidade, ninguém sabe o que é democracia e cidadania. Aí você pega o menino do primeiro ano Fundamental 1, eu pego um livro do primeiro ano Fundamental 1 de uma editora de educação moderna, aí ele coloca um texto e a primeira coisa que ele pergunta depois que lê o texto de péssima qualidade, aliás, a primeira coisa que ele coloca depois de ler o texto, ele diz assim: mude o título do texto. Já pegou, a criança pegou o texto, agora ele vai mudar o título do texto? Você está criando o quê? Um marginal? Segunda pergunta, fale sobre democracia. Não tenho condições de estar vendo isso num livro de 6 anos de idade. Então, basicamente, é uma educação que serve a um emburrecimento programado dessas crianças e que essas crianças não têm acesso, então, a grandes coisas. Essas crianças precisariam ouvir Johann Sebastian Bach. Essas crianças, elas precisariam se deparar com obras clássicas, com grandes telas, elas precisam começar a participar da grande conversa. Elas precisam começar a conhecer os grandes livros. Mas não, elas são infantilizadas ao extremo. E aí, na fase da gramática, que é a fase do conhecimento, elas não recebem conhecimento algum. Quando ela chega na fase da adolescência, onde baixa um Platão em toda adolescente, não acredito nisso não, tá, gente? Mas assim, vai chegando nos 11 anos, aí você dizia bem bonitinho: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é trino, ele é amém. Deus é o menino trino. Aí quando ele chega na adolescência, Deus é, nem entende lá, isso não é nada, Deus é trino, o que é que significa aí? Pronto, aí o menino começa a... E aí é nessa hora, na fase mais a petulante dele, é a hora em que ele precisa aprender lógica. E ele precisa agora aprender a discernir um argumento verdadeiro de um argumento falacioso, até para que ele possa aprender a pensar. Então, dito que agora ele tem tijolo na casa, dito que agora ele tem conhecimento, ele precisa discernir deste conhecimento aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Ele precisa saber julgar os argumentos que lhe são dados. Ele precisa saber discernir uma falácia da autoridade, por exemplo. A de autoridade tem. Ele precisa saber que quando uma pessoa diz assim, mas isso é assim porque fulano de tal, doutor na USP, diz que é assim. Ele faz, então é assim. Não, isso é uma falácia da autoridade. Não é porque fulano, doutor na USP, disse alguma coisa que o argumento se tornou verdadeiro. Então, o adolescente, ele precisa passar por esse momento com discernimento, ele precisa, então, ser treinado no discernimento. E aí é a hora que ele se encontra com lógica formal aristotélica. Por fim, no ensino médio, esse menino, então, que agora com conhecimento e agora com discernimento, ele se depara agora com a fase que ele quer falar de todo jeito. E agora é a hora dele falar. Só que agora ele vai aprender a falar com beleza, com eloquência, com convicção, levando as pessoas ao convencimento. Essa é a retórica. Só que para você começar a falar, você tem que ter conhecimento com discernimento. E qual é então, gente, o grande problema da educação de hoje, o grande problema da geração de hoje, é porque você tem as pessoas falando sobre tudo, mas elas não sabem nada. Às vezes eu recebo aqueles emojizinhos, ou sei lá como é que chama, stickers, do WhatsApp, e tem um que é assim: não preciso saber, só preciso comentar. Né? Não preciso saber do assunto. Então, solta lá um Rússia versus Ucrânia e o cara tem uma opinião.
Soltou lá Israel e Hamas, ele tem opinião também. Se você for falar que Coca Diet faz mal, ele tem opinião. Porque é uma geração que tem opiniões, mas ela não sabe de nada. Ele tem opinião, ele leu o título de uma manchete, de uma notícia no Instagram, e ele agora acha que ele sabe do assunto. A questão é, olha o perigo que nós vivemos de uma sociedade que não sabe pensar, que não tem conhecimento, que não sabe se expressar e que agora tem alguém que pensa por elas com inteligência artificial. Onde antes o menino pelo menos copiava e colava. A coisa foi piorando. Na escola a tia dizia assim, ó, não pode copiar e escrever o trabalho do coleguinha, mas pelo menos ele escrevia. Depois ele disse assim, não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas pelo menos ele estava selecionando o que copiar. Agora, já faz o trabalho pronto, diferente dos outros. Nem pensar precisa mais. Eu estou com muito medo de inteligência artificial, apesar de entender alguns pontos que são interessantes. Eu estou com muito medo da inteligência artificial e o fim de muitos empregos e como é que vai ficar a população. Eu estou muito preocupado com essa parte social, mas eu estou muito mais preocupado com a parte educacional. Então, quando você tem então, essa construção, o que é então, Tiago, a educação cristã clássica? A educação cristã clássica é a capacidade de ensinar a criança e o adolescente na fase em que ele está mais apto a querer fazer aquilo. Então, na infância, ele está apto a memorizar. Na adolescência, ele está apto a questionar. No ensino médio, ele está, no final da adolescência, ele quer se expressar. Então, muito bem. Na hora que você quer memorizar, tenho coisas boas para você memorizar. Na hora que você quer discutir, eu tenho bons assuntos e argumentos lógicos para você discutir. Na hora que você quer falar, eu vou te ensinar como se expressar. Então, a educação clássica nada mais é do que a possibilidade de educar a criança e o adolescente nas aptidões que lhes são cabíveis, na idade que lhe é cabível, com um currículo que vai trabalhar algo extremamente interessante. O trívio, então, como as artes da linguagem, como a gramática, lógica e retórica, onde a criança desenvolve, o adolescente desenvolve a capacidade de se expressar, ele tem conhecimento, ele tem discernimento e ele tem retórica. E o quadrivium como as artes da matemática. O que eu acho interessante é que minha mãe já dizia, se você souber português e matemática, você sabe de tudo. Porque se você sabe português, você vai saber ler um texto de história, você vai saber geografia, você vai conseguir memorizar essas coisas, você vai conseguir se expressar sobre isso. Se você sabe matemática, você vai saber física, até porque física é matemática interpretada. Você vai saber fazer cálculos estequiométricos, você vai saber. Porque você precisa do trívio e você precisa do quadrívio. E o quadrívio, então, nada mais é do que 4 artes liberais, baseadas nos números, a aritmética como número em si, a geometria como número no espaço, a música como número no tempo, a astronomia como número no espaço-tempo. E aí você começa a enxergar nos números e na própria criação, você consegue enxergar esse quadrívio e toda essa ordem natural criada pelo Senhor. A educação clássica também me ensinou sobre valorizar beleza, bondade e verdade como as 3 grandes virtudes. Então ela me fez apreciar o belo, apreciar aquilo que é de uma alta cultura. A educação clássica, ela não é uma educação elitista, mas ela é uma educação que me leva a conhecer uma alta cultura. Até porque cultura popular você vê em qualquer lugar. Você não precisa você só precisa caminhar na rua, você vai ouvir Anitta. Você pega um ônibus, você vai ver pichação no muro. Então não precisa que na escola a prova de português tenha pichação de muro. Pichação de muro eu vejo toda hora. Eu não preciso que dentro da escola a minha interpretação de texto vai ser de uma receita de bolo. Receita de bolo tem no Instagram. Agora eu preciso na escola ser apresentado a Vivaldi, as 4 estações, e não é a de Sandy Júnior.
Que a de Sandy Júnior a gente escuta em todo lugar. Se você ligar a rádio, passa Sandy Júnior. Esse turo, 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 vai estar lá. Turo, 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 está lá. Mas Vivaldi não. Rembrandt não se vê em todo lugar. Então a escola é sim um lugar de valorização do belo e de valorização de uma alta cultura que não é acessível em todo lugar. Às vezes um pai já chegou para mim e disse assim: por que eu estou com meu filho na escola e vocês ficam botando essas obras aqui de Mozart, de não sei o quê? Eu nem conheço isso. Eu disse: é por isso que o senhor não pode educar seu filho, quem educa sou eu. Porque educação é isso, educação é a capacidade de você ter crianças, né? O professor gosta dessas coisas, né? O professor gosta quando a gente dá uma freada num pai, né? Não? Chega a aplaudir. Brincadeira. Então, poder expressar isso e poder mostrar isso para uma criança é o que faz com que, sim, minha filha, ela tem acesso a uma alta cultura que eu não tive. Eu não tive. A escola que eu estudava, o foco era Enem. Só isso. Sorvetão. Seno, coça A e coça B, sem A, sem B saber. E eu continuo sem saber. Porque, infelizmente, eu passei 14 anos da minha vida num lugar que foi altamente irrelevante para tudo que eu precisaria na minha vida. Só me ajudou a passar no Enem, num curso que eu nem exerço hoje. Eu queria que eles tivessem me ensinado a andar no Louvre e reconhecer aquelas obras de arte. Eu queria que eles tivessem me ensinado a ouvir e apreciar coisas de beleza e de qualidade, mas a escola não me ensinou. Ela só trazia as mesmas coisas do meio da rua e ela se achava super moderna quando ela botava na prova a nova música de MC Lasquei. Né? A educação clássica, então, ela começa a falar sobre bondade, porque quando você coloca na criança a capacidade dela discernir o belo, e a criança, o belo é altamente importante. Quando seu filho faz uma coisa errada, você diz que ele fez uma coisa feia. Samuel me disse esses dias que o filho dele simplesmente derrubou tinta, sei lá o quê, algum líquido no computador dele. E aí ele disse assim: meu filho, você sabe que o que você fez está errado? Ele disse: tá não, papai. Está errado, meu filho, está errado. Ele falou: tá não, papai. Aí ele disse que lembrou que uma vez eu falei isso e disse: o que você fez não é feio. Ele fez: foi feio, papai. Porque para a criança, o primeiro senso de absoluto que ela tem é a beleza. Aí você pega livros escolares para as crianças, é só aquelas garrancheiras, com tudo escrito de todo jeito. Tem um negócio que foi inventado agora só para tirar o dinheiro da gente, chama Bob Good. Ousei dizer que aquilo veio do inferno, porque eu nunca vi um negócio tão caro. Só que eu percebi uma coisa, no Bob Good, os meninos pintam bem direitinho. E eu disse: Bob Good é clássico. Porque realmente você não pega o Bob Good e pinta de todo jeito, não. Ele expressa o belo. E aí, quando a criança é educada no belo, ela chega na fase da adolescência, que ela acha que tudo que ela faz é certo, aí você vai dizer: não, não existe o absoluto da beleza, existe também o absoluto da bondade, um absoluto moral. Você vê um absoluto estético, mas existe um absoluto ético, que é a bondade. E por fim, quando você não relativiza a beleza e não relativiza a bondade, você vai chegar na hora para esse adolescente e vai dizer que só existe uma verdade e ele vai acreditar que sim. Porque se você relativizar a beleza e relativizar a bondade, ele relativizará a verdade. Então eu encerro nesse meu caminho inicial
de entendimento sobre a educação clássica, dizendo uma coisa que eu queria muito dizer isso aqui para vocês. Eu ainda estou peregrinando. Eu queria vir aqui com muita humildade dizer para vocês que eu estou aprendendo. E até agora eu cheguei até aqui. E tenho muita alegria de passar isso para vocês. Mas eu não cheguei até aqui pisando tudo que eu aprendi lá atrás. Eu não quero chegar aqui na educação cristã clássica dizendo que tudo que se diz cristão e não é clássico é ruim. Ao contrário. Ao contrário. Eu queria que com muita humildade, com muito discernimento, a gente conseguisse se unir a outras formas também de pensar a educação cristã. E que a gente pudesse conversar com todos, e que a gente pudesse crescer juntos, e que a gente pudesse, com muita coragem, mudar o mundo educacional dessa cidade, desse país. Um dia, no dia 17 de fevereiro de 2019, eu estava sentado mais ou menos aqui, numa cadeira aqui atrás, com minha esposa, Daiane. Ela estava de 40 semanas do nosso filho Davi. E nesse dia, meu celular no culto começou a tocar insistentemente, e aí teve uma hora que eu precisei olhar o que era. Eu estava cultuando ao Senhor, eu não ia pregar nesse dia, porque eu estava aqui no culto de malas feitas, para quando acabasse o culto, minha esposa ia ter nosso filho Cesário, que a gente tinha agendado, porque tinha chegado na 40ª semana, e a gente tinha então optado por um parto cesáreo. E aí dissemos, vamos para o culto. Depois do culto, a gente pega a nossa malinha e vai para a maternidade ter o nosso filhinho. Então, aqui no culto, meu celular toca e eu recebo a notícia que a Leoa, que foi a minha tia, que era minha madrinha, que quando me viu ser alvo de muito bullying, porque eu não sabia falar, aos 8 anos de idade eu não falava direito, eu errava todas as letras, Você achava que eu era normal, mas eu nunca fui. E eu continuo sem ser, né? Você deve ter percebido. Ela disse assim, traga esse menino, traga meu afilhado para estudar comigo. Ela era uma leoa. Ela não sabia de cosmovisão cristã, não sabia, ela era cristã, mas ela não sabia de cosmovisão cristã. Ela não sabia de nada disso, não sabia que você podia ter cristianismo em história, ela não sabia dessas coisas. Mas ela me botou no braço, cuidou de mim, com o cuidado dela, de alguma forma eu consegui falar, e eu estudei alguns anos na escola dela. E aquele foi um momento assim que mudou minha vida. Se você disser, foi lá que eu tive minha primeira experiência com Deus, foi lá a primeira vez que eu me vi chorando diante do Senhor, eu tinha 9 anos de idade. E o que mais me levou àquilo foi dizer, eu queria conhecer o Deus da minha tia, porque era uma mulher forte, era uma diretora de uma escolinha pequenininha de bairro, bem pequenininha, mas ela pegava e brigava com todos os pais. Naquela época podia. O pai atrasava a mensalidade, ela pendurava uma cartolina e botava os pais que tinham atrasado a mensalidade na recepção da escola. Era o PROCON do sertão. Ou, desculpa, o Serasa. O PROCON que não podia ver aquilo. Ela cuidou de mim. Cuidou de mim. E no dia 17 de fevereiro de 2019, eu recebi a notícia que ela tinha falecido, antes do meu filho nascer. Ela não teve a oportunidade de conhecer meu filho. Naquele dia eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha nem como ir lá, participar da cerimônia fúnebre, fui 7 dias depois. Meu filho nasceu. Essa semana, minha tia foi homenageada lá na cidade de Patos, com o prédio da Secretaria de Educação agora da cidade, recebeu o nome dela. Muito interessante, né? 30 anos dedicada à educação, com toda a limitação dela, não era clássica, não era princípios, não era cosmovisão,
era só uma cristã com muita coragem, falando de Deus em todo lugar. Ela deixou um legado para mim. Eu acredito que eu pude dar uns passos um pouco à frente do que ela conseguiu andar. E ela deixou esse legado na cidade, ela deixou esse legado para mim, e eu queria deixar esse legado também para vocês. Porque a educação se faz com o coração, a educação se faz com a mente, mas a educação cristã se faz com muita coragem. Que Deus dê coragem para vocês, educadores. Sejam como leões, cheios de coração e cheios de discernimento. Que Deus nos abençoe. Obrigado.